Boa noite a todos. É com sentimento de gratidão que aqui nos encontramos para mais uma noite de estudo, de troca de energia e aprendizado. Por mais que o nosso encontro seja virtual, mas a vontade de aqui estar e aprender, que seja a mesma vontade de vocês aí, em trocar experiências, porque aqui todos nós somos aprendizes dessa doutrina maravilhosa, estamos engatinhando nesse conhecimento maravilhoso trazido pelos enviados do Mestre para abrir os nossos olhos. E por isso agradecemos essa oportunidade de estudo, porque primeiro nós estudamos para aqui estar trocando essas experiências com vocês. Então agradecemos essa oportunidade, agradecemos a casa, aos trabalhadores espirituais, ao nosso Mestre amado Jesus, e que possamos ser envolvidos pela sua imensa luz, trazendo tranquilidade, acalmando os nossos pensamentos e o nosso coração, para que seja proveitoso esse nosso encontro, para que saiamos daqui com várias reflexões em nossa cabeça, tá bom? E para a gente começar o estudo, faremos a leitura de uma mensagem que está no livro Fonte Viva. Escolhemos esse livro hoje, é a mensagem número 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e da caridade. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germens frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente das pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Graças a Deus. E com essas palavras belíssimas de Emmanuel, começamos o nosso encontro, o nosso estudo, que possamos nos vestir de caridade todo o tempo, para que as influências não mexam conosco, porque ainda somos imperfeitos, ainda temos os vícios que trazemos, as dificuldades em lidar com certas situações. E por isso precisamos nos vestir com o amor em movimento, que é a caridade, para que não sejamos influenciados, né? Não sintonizemos com essas energias. Belas palavras de Emmanuel. E quando nos foi feito esse convite, foi feito um convite que fizéssemos um estudo livre, um tema livre. E aí eu fiquei pensando, meu Deus,
qual o tema que eu vou escolher. É difícil, sabia? Quando é tema livre, a gente fica querendo falar tanta coisa que aí a gente não sabe, na verdade, o que seria melhor para falar. E aí me veio então à cabeça um tema, porque quem me conhece sabe que eu amo parábola. As parábolas do mestre eu já estudei todas. Algumas eu fiz estudos em cima dela e outras eu estudei mesmo, porque a gente tem que ler o evangelho de trás para frente, de frente para trás. E eu amo as parábolas cantadas pelo mestre, porque elas nos trazem ensinamentos grandiosos. E aí, depois de muito pensar qual deveria ser o tema da nossa conversa, veio à mente um tema em especial, que, óbvio, inclui uma parábola. E qual seria essa? O papel do trabalhador da vinha perante a indiferença moral. Eu montei esse título, tá, gente? Misturei dois assuntos. E por que que eu escolhi esses dois temas para falar? Se a gente parar e pensar, ele é muito oportuno pelo próprio momento em que vivemos, não é mesmo? Momentos para nós difíceis que o orbe atravessa nessa nossa transição planetária. Por que difíceis? Muitas desencarnações, não é mesmo? Uma pandemia viral que acometeu e que ainda acomete tantos irmãos, porque ela não acabou ainda. Muitas pessoas passando por todo tipo de dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, um momento de grande aprendizado, de grande desafio para todos nós. E por que a correlação dos trabalhadores da vinha, ou seja, essa parábola, com a indiferença moral? Bom, isso a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, né? E a ideia aqui, gente, como a gente falou no início, é bater um papo. Estamos todos aprendendo. Trazermos ensinamentos inclusos da codificação espírita, dos livros auxiliares complementares. E analisarmos esses ensinamentos, nos colocando principalmente como o quê? Como protagonistas das nossas histórias. Precisamos nos colocar nelas, senão não faz sentido. Precisamos analisar o que temos feito com esses ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior. No nosso dia a dia, como nos comportamos em determinadas situações. E vamos começar com a primeira parte, né? Os trabalhadores da vinha. Esse assunto foi tema, né, de ensinamentos do mestre, como eu disse, por meio de parábolas. E essa parábola, ela tá lá no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Vai do versículo 1 a, se eu não me engano, o versículo 16, a parábola dos trabalhadores da vinha, que também recebe um outro nome, também conhecida como parábola do empregador generoso. E ela também é retratada no Evangelho segundo o Espiritismo. E o interessante é que Kardec a incluiu, pode ser uma coincidência, também no capítulo 20, que traz o título Os Trabalhadores da Última Hora. E aí, antes da gente começar, né, a contar propriamente a parábola, né, uma parte do nosso estudo hoje, do nosso bate-papo, é importante relembrar o que seriam essas histórias narradas pelo mestre, né? E também, uma outra coisa importante, é entender em que contexto essa parábola, especificamente a parábola dos trabalhadores da vinha, foi contada. Ou seja, qual a sequência de fatos que antecederam essa narrativa de Jesus. Bom, a grande maioria, eu acredito que saiba, que as parábolas eram histórias contadas pelo mestre. Que histórias essas? Histórias dotadas de conteúdos simbólicos, ou seja, eram de fácil entendimento ao povo da época, mas com um forte ensinamento moral.
E normalmente elas eram respostas a algum questionamento, alguma indagação que tenha sido feita ao mestre. Por quê? Jesus, como o educador dos educadores, nosso mestre maior, ele não dava, gente, resposta pronta. Não era assim. Isso é isso. Não. Ele todo o tempo convidava e continua nos convidando a pensar, a refletir o ensinamento passado por ele. E é exatamente esse o convite que fazemos a todos aqui hoje. Que ao final possamos refletir. Será que eu sou um desses personagens contados na parábola? Aonde eu me encaixo, né? Em que contexto eu me encaixo nessa história? E qual o proveito que eu posso tirar desse ensinamento? Tá bom? Então é esse convite que a gente faz. E se eram respostas a algum questionamento feito, para que a gente entenda, na verdade, por que Jesus contou essa parábola ou qualquer outra parábola, é preciso entender o contexto em que ela foi contada. Então, vamos lá, né? Qual era a situação do momento? Jesus tinha acabado de deixar a Galileia e seguia, em companhia dos apóstolos, para os confins lá da Judéia. Esse é o cenário, tá? E por todo canto que o mestre passava, ele curava doentes. Ele era seguido por grandes multidões, né? Que queriam vê-lo, que queriam tocá-lo. Inclusive pelos irmãos fariseus. Nossos irmãos doidos para ver se encontravam algum deslize para que eles pudessem questionar. Para ver, né, se eles podiam fazer alguma perguntinha e se Jesus falaria alguma coisa que fosse contrária à lei de Moisés. Então esse é o cenário em que ocorrem duas afirmações impactantes do mestre. E aí, vocês devem estar me perguntando, que indagações são essas? Bom, a primeira delas, um jovem rico corre ao encontro do mestre, né, e pergunta o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. Inclusive, essa também é uma passagem que é uma outra parábola, né? Também conhecida, a parábola do jovem rico, mas que não iremos nos aprofundar aqui, porque não é o tema central do nosso estudo. Mas essa é uma parábola riquíssima também, gente, de ensinamentos. Então leiam, estudem-a também, tá bom? Mas voltando à nossa. Perante a pergunta, né, do jovem rico, Jesus o convida então aqui. Ele convida que o jovem renuncie aos seus bens e o siga. E o jovem, por não se sentir preparado para fazer isso, fica triste. Era um pedido ainda muito difícil para ele. E Jesus então diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa seria a primeira afirmação impactante. Na sequência, Pedro então diz a Jesus: mestre, e nós, que tudo abandonamos, né? Para que estivéssemos aqui, abandonamos tudo para te seguir. Jesus então faz a segunda afirmação: eu vos asseguro que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filho, gato, sapato, papagaio ou seus bens, por causa de mim ou do evangelho, que não receberá 100 vezes mais. Porque porque os primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E por que a gente disse tudo isso, gente? Porque esse é o contexto. Esses dois momentos dão suporte, dão fundamento para que Jesus conte, então, a parábola dos trabalhadores da vinha. E aí a gente aqui vai fazer um resumo do que nos ensinou o mestre com essa parábola. Vamos lá. O reino dos céus
é semelhante a um pai de família que sai de madrugada com um propósito de quê? Com um propósito de arrumar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Encontrando alguns, ele combina que pagará para cada um denário. Um denário por dia de trabalho. Para cada trabalhador, um denário por dia de trabalho. Os trabalhadores concordam. E ele, então, os manda para quê? Para a vinha. Bom, o pai de família, ele sai novamente. Sai novamente à 3ª hora do dia. E aí, ele está lá andando e encontra outros trabalhadores, conversando numa praça. E ele diz que pagaria o que fosse razoável para que eles trabalhassem também na sua vinha. E os trabalhadores pensam e aceitam o convite e vão também. Ok? Ele sai mais 2 vezes, a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e faz o mesmo. Ele angaria mais trabalhadores. Saindo então a hora 1/10, ou seja, na 11ª hora, ele encontra algumas pessoas, alguns trabalhadores parados, sem ter o que fazer. E aí ele pergunta: gente, o que vocês estão fazendo aí o dia todo sem trabalhar? E os irmãos respondem: nós estamos aqui porque ninguém, até o momento, nos assalariou, ou seja, nos deu trabalho. E aí o pai de família, então, os chama para o trabalho na vinha. Ok, o que acontece? Chega o final do dia e, consequentemente, o momento do pagamento. Lembra? Ele ia pagar um denário por dia de trabalho. E aí, o dono da vinha reúne, então, todos os trabalhadores e começa o pagamento, mas de um modo diferente. Ele começa a pagar os últimos primeiro, dos últimos para os primeiros. Os últimos recebem primeiro. Então, os que chegaram na 1/10ª hora, ou seja, no apagar das luzes, receberam um denário cada um. O mesmo valor que os trabalhadores encontrados no primeiro momento. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Os que chegaram primeiro, o que eles acharam? Acharam que eles receberiam mais. E aí, quando eles viram que receberiam o mesmo que os trabalhadores da 1/10ª hora, eles foram o quê? Foram lá se queixar. Acharam uma injustiça. Poxa, esses últimos trabalhadores apenas trabalharam 1 hora. E aí receberam o mesmo que nós, que estamos aqui desde a primeira hora, suportando o peso do dia, o calor excessivo, estamos desgastados. E aí o dono da vinha lhes dá um belo ensinamento. Eu, quando lhes contratei, o que eu disse para vocês? Eu não prometi pagar um denário pelo seu dia? Sim. Então eu estou errado? Porque eu sou bom? Então assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Bom, essa é a famosa parábola dos trabalhadores da vinha. E tem uma coisa que é interessante, né? É interessante que em várias parábolas, Jesus utiliza a figura da vinha. Vocês já perceberam? Quer dizer, a vinha é uma plantação de videiros, né? Aqueles arbustos, né? Que produzem as uvas. E comenta a atitude dos trabalhadores que nela desempenham as suas atividades. Nessa parábola, né? Nessa narração especificamente, o mestre compara o quê? O reino de Deus a uma vinha. E o dono dela, podemos concluir que nada mais, nada menos seja o nosso Pai maior, nosso Pai Criador. E o que a gente percebe? Que todo o tempo, nosso Pai Criador, simbolizado lá pelo pai de família, ou como queiram, né, pelo dono da vinha, o que ele faz? Ele sai a toda hora a recrutar trabalhadores para a sua obra, ou seja, para o trabalho na vinha. Então, esse trabalho na vinha é a ação providencial de Deus na condução espiritual de cada filho. E o que
Um outro ponto, né, interessante dessa narrativa é a questão da contagem das horas. Vocês perceberam que a contagem é de um modo diferente, né? A narrativa diz primeira hora, sexta hora, undécima hora. Bom, diferente de nós, né, da nossa cultura, que começamos a contagem do dia após a meia-noite, na cultura judaica, o dia começa em um período diferente. Ele começa no pôr do sol de um dia e ele termina no pôr do sol do dia seguinte. Tanto, né, que o Shabá, que é o nome dado lá ao dia do descanso semanal do judaísmo, ele é observado como? Ele é observado a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então, o dia, nessas 12 horas, ele é dividida em... o dia, na verdade, como um todo, ele é dividido em 2 períodos de 12 horas. As 12 horas do dia são contadas assim. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, e assim vai, né? Sucessivamente, assim por diante. Até a 12ª hora, que corresponderia às 6 horas da tarde, né? No nosso entendimento. E as outras 12 horas começavam a partir das 18. Seriam as 12 horas noturnas, 12 horas da noite. E as 12 horas da noite, diferente das horas do dia, né, que contam uma hora, 2 horas, 3 horas, eram separadas por vigílias. Então, as horas da noite são separadas por 3 vigílias, né, englobando 4 horas cada. Então, a gente percebe nessa narrativa, contada por Jesus, que esse pai de família, o que ele faz? Ele sai a chamar, né, as pessoas, os trabalhadores, para irem, né, à sua vinha, trabalhar na sua vinha. Ele sai na primeira hora, na terceira, na sexta, enfim. Em vários momentos, ele contrata trabalhadores, combinando pagar o quê? 1 denário por dia para todos eles, né? O que seria um denário? É uma pequena moeda, né? Uma moeda de prata romana. E ele contrata trabalhadores até a 10ª hora, ou 11ª hora, ou melhor, né? Faltando 1 hora para acabar o dia, né? No apagar das luzes. E ele coloca, então, trabalhadores, convoca, angaria trabalhadores para a sua vinha. E aí chega o final do dia, o dono da vinha chama todo mundo, reúne todo mundo, para quê? Para realizar o pagamento, certo? Os primeiros a chegarem, o que pensam? Opa, me dei bem. Ele começou a pagar do último para o primeiro, certo? Se os últimos que trabalharam 1 hora receberam 1 denário, né? Pagou de trás para frente, eu me dei bem, né? Eles trabalharam menos, receberam 1 denário, né? Trabalharam 1 hora, receberam 1 denário. Nós vamos receber mais. O que a gente está vendo aí? O famoso me dei bem. Mas eles também, na hora que vão receber, o que eles recebem? 1 denário. E aí, imagina a confusão. Eles ficaram indignadíssimos, como a gente já retratou quando contou, né, a parábola. E aí a gente para e pensa um pouco. Vamos ser sinceros, gente. Muitos de nós, quando nos deparamos com esse relato da parábola, o que a gente pensa? Sinceridade. Gente, o administrador da vinha não foi justo, não. Ele não foi correto com os trabalhadores, porque, poxa, os caras começaram a trabalhar desde cedo, suportando um peso do dia, suportando aquele calor extremo, ainda mais se fosse no Rio de Janeiro. Tem vezes que tá aqui, né, 40 e tantos graus, né? Tem uma expressão que a gente costuma usar em uma situação como essa, que é tipo assim, acabou de entrar no avião e já quer sentar na janela. Ou seja, trabalhou só 1 horinha, no bem bom, e vai receber a mesma coisa do outro que ralou o dia inteiro. Não é assim que a gente pensa? Sim, assim somos nós. Com o quê? Com o nosso olhar da matéria, né? A gente acha que a gente tem que se dar bem.
Mas será que pensamos assim também com o olhar espiritual? Ou seja, será que quem trabalhou mais fez mais, necessariamente? Como cada um empregou o seu tempo? E aí a gente para e reflete. Será que é assim que o nosso Pai Maior mede o trabalho na caridade? Pela quantidade? Pois é, gente. Não. Na espiritualidade, o trabalho não é valorizado pela quantidade, mas sim pela qualidade. A remuneração espiritual, ela será multiplicada segundo o nível de sacrifício pessoal envolvido nesse trabalho. O que isso quer dizer? Que quanto mais valor moral, quanto mais dedicação for envolvido nesse trabalho, mais retribuição teremos, né? Nosso bônus hora. E aí a gente precisa ver quanto de desprendimento aconteceu. Será que aquele trabalho foi desprovido, né, do sentimento de recompensa, de retribuição? Ou trabalhou pra caramba, mas estava esperando a sua recompensa, que nem o trabalhador, né, da primeira hora? Quem mais esqueceu-se de si mesmo em prol de servir ao outro? Quem receberá mais dessa remuneração espiritual, perdão? Quem se dedicar mais, não mais no sentido de quantidade, mas sim de qualidade. Por isso, fizemos questão de contextualizar esse momento, né? Que essa narrativa de Jesus foi contada. Por quê? Para a gente entender que Jesus, todo o tempo, gente, nos pede o quê? A renúncia. Todo o contexto, desde o início, gira em torno da renúncia. Vocês repararam? Ao jovem rico, Jesus pediu o quê? Pediu que ele renunciasse a tudo. Não foi? Deixe todos os seus bens e me segue. Aos apóstolos, o que disse Jesus? Que ninguém a que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou bens, por causa dele ou do evangelho, que não receberia já no presente 100 vezes mais. Então, a renúncia pedida pelo mestre nada tem a ver com o sentimento de abandonar responsabilidade, gente. Não. Abandonar compromissos. Não. De largar todo o dinheiro, de viver na pobreza. Não, não foi isso que Jesus quis dizer. Mas sim renunciar o apego aos bens materiais. Renunciar a esse sentimento de recompensa. É preciso fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. É isso que o mestre espera. Ele quis mostrar aos doutores lá da lei da época, e também a todos nós, né, que estamos próximos, sim, estamos próximos da vinha, mas muitas vezes sem produzir os frutos esperados. Temos o conhecimento, né, mas não produzimos o fruto, que não basta esse conhecimento, não basta saber as leis. Porque se não existir a transformação interior, o que nós seremos? Seremos todos cumpridores de rituais, de orações mecânicas. E somos nós, aí a gente tem que parar e pensar, somos nós os trabalhadores da primeira hora ou somos os trabalhadores da última hora? Né? Temos que responder pra gente mesmo. Mas o estudo também, ele fala de uma outra coisa. Ele fala da indiferença moral. Lembra? O papel dos trabalhadores da vinha perante a indiferença moral. Então, para a gente linkar esses dois pontos, precisamos também falar a respeito da indiferença moral. E para a gente linkar esses dois pontos, o que a gente precisa fazer? Na verdade, a gente precisa falar também a respeito da indiferença moral. E aí a gente foi lá no livro Obras Póstumas. Lá, Kardec nos traz que o egoísmo e o orgulho, esses dois vícios, são os princípios do mal. E que se queremos viver como irmãos aqui no planeta Terra,
necessário se faz combatê-los, pois eles são o maior obstáculo para o nosso progresso, progresso do planeta e para o nosso progresso pessoal. E por que eles são o maior obstáculo? Por que Kardec diz isso? Porque são o antagonismo, gente, a caridade que nos ensinou o nosso Mestre Jesus. O próprio Emmanuel nos disse que o egoísmo, ele é um dos filhos do orgulho e, portanto, é uma chaga da humanidade que precisa deixar de existir, porque impede o progresso moral. E a maioria das misérias humanas tem sempre, se a gente parar para pensar, na fonte o egoísmo dos homens, já que o egoísmo é nada mais nada menos do que a negação da caridade. E se a gente perceber, a formação da palavra egoísmo, temos o quê? Ego. Ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa, ou seja, o eu, acrescido do sufixo ismo. E aí chegamos então à palavra egoísmo, que traz, se a gente for procurar lá no dicionário, traz como significado o quê? O apego excessivo aos próprios interesses. O egoísmo faz com que cada um pense apenas em si mesmo. Ou seja, em primeiro lugar está a minha satisfação. E para alcançar essa satisfação plena, o egoísta, ele irá sacrificar os interesses dos outros, desde os menores coisinhas até as maiores, tanto na ordem moral quanto na ordem material. Mas vocês devem estar perguntando, mas e a indiferença moral aí, gente? Onde é que ela entra nesse contexto? Então, a indiferença moral, gente, é a face, digamos assim, mais cruel do egoísmo. Porque faz parte da nossa sociedade há muito tempo. E é um vício que nós temos que abandonar, gente. Nossa, já deveríamos ter abandonado, né? Mas precisamos abandonar para conseguirmos avançar na direção a mundos mais evoluídos. E aí a gente vai lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, que fala sobre uma bem-aventurança, bem-aventurados os brandos e pacíficos. E lá, nosso irmão Lázaro nos diz o seguinte, presta atenção: cada época é marcada por um cunho de uma virtude ou de um vício, que a gente tem que salvar ou a gente tem que perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual, tá bom? E o vício? A indiferença moral, olha ela aí. Claro que somos seres individuais. Vocês estão pensando aí, gente, nem todo mundo tem o mesmo vício, nem todo mundo tem a mesma qualidade, cada um está num momento evolutivo. Exatamente. Mas existirão uma gama de virtudes, de vícios, até em função dessa nossa individualidade. Mas cada época da humanidade, gente, tem uma virtude que necessita aflorar e um defeito, tá, que precisa ser eliminado. E é aí que está, por isso, nosso irmão Lázaro disse isso. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E se a gente parar para pensar, é até fácil, né? Isso é bem claro, é fácil, é perceptível de ver isso, né? O próprio desenvolvimento científico, intelectual, que marca a geração que estamos, né? Na parte tecnológica, então, não precisa nem falar. Vamos dar um exemplo básico. Há bem pouco tempo atrás, gente, não existia celular. Eu nasci na época que não existia celular. Hoje estamos aqui, gravando esse estudo pelo celular. Fora isso, temos as plataformas digitais. Podemos falar com o mundo todo em aparelhos cada vez mais fininhos, cada vez mais minúsculos. Não é verdade? Gente, os telefones fazem de tudo hoje que a gente pode imaginar. E não só os telefones. Temos avanços na ciência, na biotecnologia, na neurociência, robótica, inteligência artificial. Tem um filme que é lindo, né? Avanços na aeroespacial, os robôs e a construção, gente, da base fixa na Lua. Esses são alguns exemplos que a gente trouxe. Para quê? Para que a gente possa perceber que, na verdade, a parte da virtude fica clara para a gente perceber. E a parte do vício? O que Lázaro disse? A indiferença moral. Será? Vamos refletir. A grande maioria das pessoas pensa assim: se eu faço a minha parte,
o que acontece com o outro não é responsabilidade minha. Não é verdade? Muitos irmãos não pensam assim? Esquecemos que somos uma coletividade e que, portanto, gente, somos responsáveis sim. A existência é como uma teia de aranha. Você toca na teia em qualquer lugar e o todo vibra. É o que fazemos aqui, reverbera do outro lado do mundo e vice-versa. Lembra há pouco tempo o incêndio que aconteceu lá na Austrália e que a gente sentiu reflexo aqui? Pois é. Porque cada indivíduo está a 6 graus de outra pessoa, sabe? Quem diz isso, não sei se vocês conhecem, é a teoria dos 6 graus, ou 6 pontos de separação, significando que tudo está interligado. E por que a indiferença moral é um vício relacionado diretamente ao egoísmo e o orgulho? Porque quando eu acho que eu sou melhor do que o outro, né? Que eu sou o centro das atenções, que eu acho que os meus interesses, eles são mais importantes que as necessidades dos outros irmãos, né? Então, o sofrimento do meu irmão, ele não me abala. Que postura é essa, gente? Essa é a postura da indiferença. Uma atitude de que, na maioria das vezes, a pessoa, ela pensa apenas no que lhe satisfaz, sem se preocupar com a consequência de que a minha atitude, o que essa minha atitude vai causar no outro, né? O que acontece com a coletividade. São irmãos que ainda estão presos ao imediatismo, né? Da vida material, que ainda estão preocupados, que não estão preocupados, na verdade, com os valores morais. E ela está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Quer ver só? Vamos pensar na palavra indiferença. O que é indiferença? A indiferença é a falta, né, de interesse, de atenção, de cuidado. É o descaso, na verdade, com a dor alheia. E ela pode ser a não ação, ou seja, vamos dar um exemplo, é a ausência de ação de alguém que poderia fazer alguma coisa e que não faz. Então ela é não ação. Mas também pode ser uma ação de alguém, né, movida pelo egoísmo, em que eu me coloco em primeiro lugar. Como assim? Vamos tentar clarear essas ideias. A indiferença moral, ela está, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, no construtor. Um construtor responsável pela construção de um prédio, por exemplo, e ele aceita material de baixa qualidade, que superfatura a obra, vislumbrando o quê? Vislumbrando uma vantagem financeira. E aí a obra vem abaixo, ceifando várias vidas, mas ele não se importa porque ele pensou no financeiro. Ela está também naquela pessoa que, em prol de um benefício, ela vota em um político, mesmo sabendo que aquele candidato, ele não tem compromisso com o coletivo, ele não tem compromisso com o bem comum. Também está naquele que, perante uma cena de injustiça, de um pedido de ajuda de um irmão, ele faz o quê? Ele se cala, ele se omite, ele finge que ele não vê. É a famosa expressão, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então dá pra ver, gente, que ela está muito mais presente em nossas vidas do que a gente pode parar pra pensar. Mas o que tem a ver a indiferença moral com os trabalhadores da vinha? Vocês devem estar pensando. Gente, tem tudo a ver. A indiferença moral não está naquele que não sabe. Sabe por quê? Porque aquele que não sabe, ele não tem dor na consciência. A consciência dele ainda não despertou. Mas ele está naquele que escutou o mestre, mas não atende a mensagem, porque não quer se comprometer com as pessoas ao redor. Olha isso. Olha o trabalhador. Qual é o trabalhador que está aflorando aí, né? O julgamento do nosso mestre, se a gente parar para pensar, é o maior exemplo de indiferença moral. É simbolizado, na verdade, vamos relembrar, na lavagem das mãos de Pilatos, né? Ele lavou as mãos para quê? Para não entrar em conflito, para não se comprometer. E é fato, tá bom, a gente está pensando, nossa, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Sim. Trazemos muitos vícios que precisam ser eliminados? Sim, não temos dúvida disso. Mas a gente não pode mais usar essa desculpa para não nos esforçarmos, gente, na mudança.
para não nos esforçarmos em nos transformar, na nossa transformação íntima. Por quê? Porque precisamos, sim, ser protagonistas das nossas vidas. Estamos passando por uma prova coletiva, né? Chegou o momento da prova final do colégio. Nosso planeta está em processo, né, de transformação. E nosso Mestre Jesus, nosso Mestre dos Mestres, nos apresenta um caso concreto e nos convida a lidar com essa situação por meio dos nossos valores morais. Chegou a hora da prova final, gente. Precisamos decidir quem queremos ser. E aí precisamos fazer o quê? A nossa autoanálise. Estamos em paz com a nossa consciência? Será? Quem somos nós? Somos aqueles que entendemos a situação, o momento que estamos passando, e em prol, né, de um bem maior, do bem amor do Mestre, deixamos de lado o nosso individualismo e pensamos no bem maior do todo, no bem-estar da coletividade do nosso irmão? Estamos nos esforçando para contribuir com Jesus na construção desse mundo melhor que todos nós queremos? Somos quais trabalhadores? Somos os trabalhadores da 1/10 hora, que arregaçamos as mangas e deixamos o nosso eu de lado e nos doamos em prol do outro? Ou ainda nos deixamos levar pelo imediatismo material? Então, somos aquela pessoa que precisa, né, fazer as coisas para ter o seu prazer material. Tudo gira em torno do seu prazer material, sem se preocupar com o quê? Com a consequência dessa atitude. Ou seja, se eu tenho uma comida no prato, se eu tenho roupa para usar, se eu tenho um teto para me abrigar, o problema não é meu, né? O sofrimento do outro não me incomoda, porque eu fiz por merecer. A gente escuta muito isso, né? Meritocracia. Será que nós somos essas pessoas? Todos nós almejamos um mundo melhor, né? Onde a dor, onde as provas, onde as expiações não prevaleçam tanto. O tão sonhado mundo de regeneração, a tão sonhada transformação planetária. Queremos esse mundo, mas não arregaçamos a manga para construí-lo. Será que a gente já parou para pensar nisso? Então a gente quer um mundo de regeneração, né? Mas a gente quer o quê? Que ele caia no nosso colo? A gente quer de presente de Natal do Mestre? Qual o nosso papel, gente, nesse momento de transição? O que eu tenho que fazer para auxiliar? Vamos parar para pensar quantas epidemias, pandemias a humanidade já passou. Várias, né? A Covid foi a mais recente. Mas a gente nunca parou para pensar que existem duas que vêm perdurando e que precisam ser combatidas todo o tempo, gente, com toda a força, com toda a determinação possível. E que epidemia é essa? A epidemia do egoísmo e a epidemia do orgulho, que geram a indiferença moral. Mas precisam ser combatidas em nós, tá? Não é no outro, não, porque no outro é fácil. A gente tem sempre a solução do problema do outro, né? A reforma íntima é nossa e é a base da evolução moral e espiritual, que todos nós precisamos experimentar em algum momento das nossas vidas. Então precisamos transformar a nós mesmos. É chegado o tempo de brilhar a luz daquele que sonha com um mundo de regeneração. Não podemos mais deixar de lado, fingir que não está acontecendo. E para sermos merecedores de continuar a encarnar nesse orbe modificado, herdando esse planeta lindo, esse planeta Terra, em sua nova condição, é preciso o quê? É preciso mudar as atitudes, é preciso mudar o olhar, é preciso mudar o mundo do nosso interior. Não o mundo exterior, o nosso mundo íntimo. Tô boca seca hoje, né, gente? É porque eu vim de uma gripe. Aí, bom. E clareada essa mensagem do nosso mestre, o próximo passo é parar e pensar.
Porque quando a gente, e a gente gosta sempre de falar, quando nós trazemos os ensinamentos do mestre para a nossa realidade, as parábolas ficam mais vivas. Se assim não o fizermos, elas serão o quê? Histórias. Elas serão apenas ensinamentos para o outro e não para nós. Então é preciso perceber em que momento nós nos encaixamos na narrativa, no ensinamento que o nosso mestre nos passou há mais de 2022 anos. E primeiro, a gente precisa fazer uma autoanálise e começar com a nossa jornada terrena. Profissionalmente, por exemplo, trabalhamos apenas por dinheiro, reclamando, porque na maioria das vezes esse dinheiro não é o suficiente, e não vai ser mesmo, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. Ou trabalhamos com o sentimento de ser útil, de contribuir para um mundo melhor, contribuir para uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais solidária. O que na verdade nos move no nosso dia a dia? Passamos do material para a nossa real existência espiritual. Como a gente pensa espiritualmente falando? Será que só porque fazemos alguma coisa, que na verdade estamos crescendo espiritualmente? Por exemplo, estou aqui batendo um papo com vocês, então por isso estou crescendo espiritualmente. Qual é a nossa intenção? Será que estamos agindo por agir? Pensamos assim, eu faço várias coisas, vários trabalhos, mas ao mesmo tempo eu continuo a ser aquela mesma pessoa, orgulhosa, que se sente injustiçada. Sabe por quê? Porque trabalha demais e tem alguém sempre esperando uma recompensa maior. Lembra aqueles trabalhadores da primeira hora? Será que fazemos as ações por obrigação? Ou a gente coloca o sentimento em nossos atos, o sentimento de gratidão pela simples alegria de servir? Queremos trabalhar na obra do Pai, aguardando uma recompensa, um benefício. Ou seja, por exemplo, que o nosso Pai facilite a nossa vida, né? Que faça com que a nossa caminhada seja um pouquinho mais tranquila. Afinal de contas, estamos trabalhando na obra do Pai. Não foi assim que o trabalhador da primeira hora falou que não era justo porque ele trabalhou no sol? Estamos esperando essa recompensa e quando ela não chega ficamos incomodados, chateados, igual a narrativa do mestre? Nossa, eu trabalho tanto e nada melhora na minha vida. Continuo com um monte de dor no corpo, minha situação financeira, nossa, eu mais trabalho, mais a minha situação financeira fica enrolada. Parece que nada dá certo. Quem nunca ouviu ou falou uma frase parecida com essa? Quer ver? Eu trabalho lá no centro, frequento uma casa espírita, tô lá todo dia, tô em todas as reuniões, mas a minha vida não melhora, gente. Já escutaram? Pois é. Então a gente precisa descobrir. Somos nós, os trabalhadores da primeira hora, à espera da recompensa pelos nossos atos, ou somos os trabalhadores serviço. Esse é um termo sinalizado por Emmanuel. E somos esses trabalhadores agradecidos pela oportunidade de colaborar com a grandiosa obra do Pai. Somos esses trabalhadores felizes por sermos úteis, felizes pela oportunidade de aprendermos a amar. Somos? E aí, por falar em Emmanuel, eu trouxe um outro texto aqui. Espera aí que eu fechei o computador para economizar um pouquinho de energia, que ele estava com a bateria de final. Mas eu separei um texto aqui de Emmanuel que fala sobre, é do livro Fonte de Paz. Ele é a mensagem número 26, tem várias mensagens. E essa é de Emmanuel. E ela se chama Trabalhadores. Vamos lê-la. Realmente, muitos trabalhadores são chamados ao ministério do Cristo para o levantamento do reino de Deus na terra. E aí a gente faz o contraponto com a parábola que a gente estudou. Lembra? O senhor da vinha, né, o dono da vinha, ele saía todo o tempo para o quê? Angariar trabalhadores.
né? O que o nosso Pai faz, o que o nosso Mestre Jesus, governador planetário, faz através dos trabalhadores que o assistem. Entretanto, quase todos menoscabam o tempo, a excelsa concessão da infinita bondade. Muitos, ao invés do suor na tarefa a que foram trazidos, gastam as horas repetindo frases brilhantes, embriagados de verbo inútil. Entregam-se outros desavisados ao indébito exame dos companheiros, quais se fossem meros fiscais da obra que não lhes pertencem. Né? Se a gente parar para pensar, são os irmãos fariseus. Lembra? Os irmãos fariseus sabiam muito das leis, né? Mas ao invés de usar de uma forma produtiva, eles só sabiam as leis, mas não as colocavam em prática. Consagram-se muitos a infindáveis querelas, supondo-se os defensores da eterna sabedoria. Devotam-se inúmeros à adoração preguiçosa, julgando exaltar os méritos da majestosa excelsa, ajustados à função de puro ornamento das grandes revelações. Uma adoração exterior sem qualquer transformação interior, né, gente? Outros muitos, ainda, fogem deliberadamente ao trabalho, em relegando os próprios passos, no frio da indiferença, a se imobilizarem nas sombras da negação. Olha a indiferença moral aí. Nossos irmãos passando por momentos de dificuldade, e muitos nem os percebem. São muitos irmãos ainda invisíveis. Vocês já repararam? Muitos irmãos nossos sofrendo, e eles parecem que estão invisíveis. As pessoas não se preocupam, não os veem. Os trabalhadores despertos, todavia, ainda mesmo quando chamados à obra nos últimos lances do dia, olha os trabalhadores da última hora, da 10ª hora aí, sintonizam-se com o dever que lhes cabem, elegendo na renúncia, olha a palavra renúncia, o clima da própria ação. E de braços resolutos no serviço a realizar, aprendem que o tempo também, qual a solo fecundo, retribui-nos em regime de percentagem crescente as bênçãos que semeamos. Cada um receberá conforme a sua obra, assim nos disse o Mestre. Acordados, pois, para a responsabilidade que nos assiste, saibamos construir com Jesus o progresso e a segurança, a alegria e a tranquilidade dos outros, na certeza de que somente assim, edificando o bem daqueles que nos rodeiam, é que em verdade conseguimos obter da vida a construção do próprio bem. Linda, né? Essa mensagem de Emmanuel. E aí, para terminar, gente, eu também trouxe um outro trechinho. Na verdade, esse foi um estudo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, tá aqui. É aquele quadro Pérolas do Evangelho, do programa, se eu não me engano, é Vida em Foco. E nosso irmão Haroldo Dutra, ele lá esteve e ele fez reflexões a respeito dessa parábola, né, os trabalhadores da vinha. E ele colocou, né, refletiu, ponderou sobre uma situação muito interessante. E, na verdade, eu anotei, porque eu acho que conhecimento precisa ser, né, transferido, compartilhado para mais pessoas verem. E eu achei muito interessante esse estudo, recomendo. E aí eu separei esse trechinho aqui para a gente ler, né, no encerramento do nosso estudo. Ele disse o seguinte: todo o trabalho da vinha se conclui no momento em que a uva é pisada no lagar. Assim também, muitas vezes um trabalho longo e árduo só é concluído quando a criatura encontra o sofrimento e a dor, porque a dor e o sofrimento farão nela a conclusão de toda a obra. Por essa razão, não estranhe de ver um mundo a braços com guerras, com corrupção, com desafios na política, na economia, no urbanismo, em todas as áreas. Estamos num momento muito especial, em que a uva está sendo pisada, com toda a força para que produza o vinho. Todo o trabalho dos missionários que nos precederam foram visando este momento especial. Sim, nossos irmãos que nos trouxeram, que nos auxiliaram,
a vinda do nosso Mestre Jesus e tantos trabalhadores da sua obra que aqui estiveram. Nosso querido Chico, que trouxe tanto material, né, que difundiu tanto essa doutrina, esse Consolador prometido para todos nós. Eles vieram semear esse solo e é a hora da nossa parte. Precisamos sim pisar, essa uva está sendo pisada. Muitas vezes na dor, muitas vezes nas provas e expiações. Mas sabemos que o nosso Mestre nos ama, sabemos que o nosso Pai é justo. E cada um passa pela prova que precisa passar. Por isso, é preciso sim ter a resignação, ter a vontade de mudar, de querer ser uma pessoa melhor, de deixar o vício da indiferença moral, do egoísmo, do orgulho de lado, mudar essa vestimenta e ser o trabalhador da 11ª hora, aquele que chegou quase no apagar das luzes, mas que quer trabalhar com alegria, com o amor de fazer, de levar a obra do Mestre a quem ainda não a conhece, levar através de um sorriso, de uma palavra amiga, de um gesto caridoso, de um abraço. Podemos auxiliar tantos amigos, sem necessidade do bem material. É doar, é se doar ao irmão que precisa. Então que possamos escutar a palavra do Mestre, ser esse trabalhador que o Mestre espera de todos nós e mudar a nossa vibração, auxiliando assim, mudando a vibração do planeta. Que possamos ter a força de vontade, a determinação e esticar a mão, pedindo auxílio do Mestre, porque Ele nos acolherá, nos ajudará em cada caída nossa. Ele está só esperando por cada um de nós. Ele não abandona nenhuma ovelha sua. Então que façamos a nossa parte. E agradecido por esse encontro, eu deixo um beijo enorme em cada um de vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Que a paz do Mestre continue no coração de cada um de vocês. Beijos.